E aí, gente, eu tava aqui aprovando e respondendo alguns comentários do vídeo sobre One Piece, a adaptação aí pra Netflix. E uma coisa me chamou muita atenção. Eu tinha visto a quantidade de comentários buscando me corrigir ou aprimorar o meu pensamento a respeito da visão que eu trouxe sobre o Arlong, né, que é o Homem-Peixe, conforme ele foi, obviamente, retratado no live action em específico. Então, eu vou aproveitar essa questão, acho que foram 30, 40, 50, 100 comentários sobre o mesmo tema, e aí eu vou aproveitar isso para tentar fazer um vídeo que traga uma discussão sobre o que é analisar uma obra, sobre a análise de uma obra, a ansiedade do fã, a evolução da autoria, muito interessante isso aqui, e sobre querer que todo mundo veja aquilo dali de uma maneira igual como você viu. Contextualizando, porque eu acho que esse vídeo vai ser interessante também para quem quer produzir conteúdo, pensar a produção de conteúdo e nem sequer vai ver One Piece. Então, quero que esse vídeo seja um pouco mais útil do que apenas um comentário sobre um vídeo ou sobre os comentários de um vídeo. A série mostra um vilão chamado Arlong, né? Um homem-peixe que claramente faz alusão a um líder negro nesse caso aqui. E tudo indica porque o ator é negro, a trilha sonora que entra diferente é um hip hop e também ele traz um certo discurso de segregação que é, na real, um contradiscurso, né, à segregação racial. Porém, conforme eu levantei de forma mais indireta na crítica, eu não concordei com a visão unilateral para com esse personagem, porque, dado o assunto que ele tinha em mãos, o criador da série poderia ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Esse, segundo eu indiquei, foi o único ponto que gerou incômodo pra mim na série. Foi a única coisa que assistindo me gerou um pouco de distanciamento, sobretudo em uma série que não aprofunda muito os seus temas. Ela joga ali e deixa-os na superfície, eu acho que é a gente que vai aprofundando-os, né? Só que não aprofundar esse em específico, e infelizmente, é deixar de lado uma grande discussão, mas ao mesmo tempo uma discussão muito complexa, muito grande, completamente simplificada, né? Essa é a minha visão. E aí, essa questão que eu levantei dominou os comentários. Muitos apontaram que o mangá original aborda esses personagens de forma mais complexa em arcos futuros, abordará em arcos futuros. Pediam que eu tivesse paciência, ou alguns mais agressivos implicaram com o fato de eu não ter visto o anime ou lido o mangá. E isso me faz perceber que há aqui uma ansiedade dos fãs em defender a obra que eles amam, isso aí a gente já conhece muito bem, mas também mostrou que existe um espaço para uma conversa bem interessante que vai além da série, do vídeo, etc. Que é como uma análise de série ou filme é feita e como eu penso ser o jeito mais adequado, jamais o jeito certo. De certo, o mundo já tá cheio até demais. Bom, eu penso que séries, filmes, até mesmo animes, mangás, etc., são analisados a partir do que é realizado, isto é, o que é apresentado é aquilo que deve ser passível de discussão, de análise, de aprofundamento. O que não é apresentado não existe. Não existe nesse exemplo o Homem-Peixe, pelo menos no presente, o Homem-Peixe é retratado com mais profundidade, desculpando aí o trocadilho, tá? Não existe. É comum ver, sobretudo em críticas mais rasas, que tem aos montes hoje em dia na internet, essa ânsia de dizer como deveria ser feito. Eu jamais disse como deveria ser feito, apenas que, do jeito que foi feito, foi raso, pueril, sobretudo perigoso. Não sei se vocês percebem a diferença. Aqui vem um assunto complexo. Vamos lá pra gente entender bem direitinho, tá? O mangá e o anime, eles já são eternos. Eles já são fixos na cabeça de quem assistiu aquilo dali. Eles já são infinitos e finitos ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que se torna um erro maior a série live action, já que ela é um embalsamamento desse eterno, ou seja, ela sabe que esse eterno já existe da forma como é agora. Eu acho que é um erro maior, porque ela poderia se adequar e deixar alguns assuntos um pouco mais explicados, deixar alguns assuntos um pouco menos colocados de maneira perigosa. As ideias sobre o Arlong, elas permanecerão atravessadas caso, por exemplo, a série não continue. Imagine que a série jamais continuará. A série, e eu não tô falando anime, mangá, valeu o anime ou mangá. Não, quem tá assistindo a série muitas vezes tá vendo a série. Então, caso a série não continue, essa história, isso que eu tô contando, vai ficar inacabado. E o Arlong nunca será o que no anime e no mangá ele foi. Portanto, fala-se sobre o que tem e não sobre o que não tem.
É isso que eu quero dizer. Os autores, eles não são estáticos. Isso aí sei lá, deveria ser escrito assim em todo álbum, em todo CD, em todo filme, em tudo. O criador de One Piece não necessariamente tem hoje a visão que tinha na época que introduziu o Arlong ali no anime, no mangá. E autores crescem, evoluem, assim como qualquer pessoa. Isso significa que as suas obras também vão mostrar essa evolução ao longo do tempo. Por isso que fala-se sobre obra. É uma obra, é um todo, né? Então, criticar o autor pela obra é um pouco perigoso quando ele demonstra uma evolução, isto é, ele fala de si mesmo. Vou dar um exemplo, Clint Eastwood, eu tenho várias questões contra ele, mas quando você vê a vida e a obra, você vê que a partir de um determinado momento ele está começando a querer responder ou pedir desculpas sobre questões que ele tinha em uma época que, entre aspas, era mais normal ter. Mas enfim, voltando aqui, no caso de uma narrativa tão longa quanto One Piece, é natural que o criador explore temas mais complexos ou até mude a sua abordagem sobre determinados assuntos à medida que ele vai adquirindo mais experiência e também mais perspectiva. E aqui entra o papel do analista também. Quando a gente observa uma série, mesmo que adaptada, se avalia o retrato daquele momento da série e também do analista. É como um comentarista de futebol que comenta o gol feito pelo time A. Mesmo que a partida ao final vire, isto é, que o time B ganhe aquela partida de 2-1, por exemplo, naquele momento do gol do time A, não poderia comentar uma vitória que ainda não existiu. E aí muita gente que vê aquilo dali depois de ter terminado, pega o analista e coloca no lugar de fugaz. Ah, disse tudo isso quando o time tal fez o gol. Mas é porque tá se fazendo, entre aspas, presentologia e não futurologia. Muitos de nós estamos conhecendo One Piece pela primeira vez através desse live action. E aí quando vocês antecipam detalhes dos arcos futuros, estão de certa forma tirando a oportunidade desses novos fãs experimentarem a história como ela se desenrolará. A ansiedade de querer que todos entendam o todo no exato momento que se aparece ali os primeiros capítulos, pode às vezes roubar o prazer da descoberta e da reflexão que cada etapa da narrativa vai oferecer. Vocês gostaram de One Piece por conta dessa evolução paulatina. Eu não critico a visão do autor como um todo hoje em termos de mangá e anime, mas naquele ponto que a série está, levando em consideração que ela tem novos autores, porque quando se adapta o autor muda, ou pelo menos se anexa, sim, é passível de discussão. Tô nem falando de crítica, é passível de discussão. Inclusive, parte do quanto vocês gostam de One Piece é fruto dessa evolução. Então, quando vocês mostram o futuro, quando vocês dizem que vai ter, eu não tô falando de spoiler, não é isso, mas quando vocês dizem por que aquilo é daquele jeito naquele momento, vocês estão tirando o fator primordial da evolução, que é entender o estado atual e entender que a evolução é uma discussão, um aprimoramento do que um dia foi. Logo, quando esse aprimoramento aparecer, ele não vai aparecer como aprimoramento, porque se no hoje você já tem a solução do futuro, o hoje não vai parecer um erro e o futuro não vai parecer um aprimoramento, uma evolução, uma construção em cima de algo que era visivelmente ruim. Ruim ou no mínimo torto, vamos chamar assim. Faz sentido essa reflexão? Me diz aí como é que tá com vocês, tá? Cada um de nós traz para análise o que a gente é, né? Nossas experiências, nossos conhecimentos, nossas perspectivas. Não é preciso saber japonês para apreciar One Piece, por exemplo, mas é claro que entender a língua e a cultura pode adicionar nuances e camadas ao material. Só que quantos que gostaram, inclusive comentaram, sabem o japonês? Um exemplo, tá? Eu sou iniciante nesse aprendizado. E por estar aprendendo o katakana e o hiragana, naturalmente eu pronunciei Ruffy em vez de Luffy. E muita gente me disse que só quem já tinha assistido o anime, só quem já tinha iniciado no mundo One Piece saberia pronunciar Ruffy em vez de Luffy. Enganaram-se. É outro conhecimento que eu tenho que me levou a esse fundamento, a essa questão. A obra, ela é uma experiência completa por si. E se não for, falhou. Ela é a resultante da conversa direta com o espectador, como ela foi feita e como o espectador se encontra naquele momento. O que me leva a crer que o arco do Arlong pode ser analisado de duas maneiras. Uma maneira é falha, que representa a ideia torta do autor na época que fez o material base, e a outra maneira também é falha, porque o autor já sabe que a ideia torta é torta e ainda assim escolheu repeti-la.
O ouro, né, a beleza da análise é perceber como cada um de nós a abordará com um conjunto muito próprio de ferramentas que a gente tem naquele momento. É bacana perceber que diferentes perspectivas não são uma afronta à nossa visão geral de uma obra, mas sim, eu acredito que um enriquecimento, um ponto a mais para o diálogo ficar mais robusto e eu diria significativo também. Esse vídeo é um exemplo disso. Um comentário gerou comentários que agora geram uma reflexão. Pois bem, isto posto, isto tudo falado, encorajo vocês a construir em cima da discussão já existente, em vez de tentar antecipar alguma coisa do que existirá. Essa agonia por teorias em tempos de universos compartilhados, eu sei que gera isso, mas não é a proposta desse canal. Esse canal analisa o que é e não o que deveria ser ou o que até será. Assim como autores evoluem, como eu disse, e suas obras refletem essa evolução. Se não refletir, isto é, se você arrancar essa parte, você arrancar a reflexão da evolução, a obra se perde. E nós, como público e analistas, também estamos em um estado constante de aprendizado, de evolução. Nossa visão inacabada, nossa visão em desenvolvimento não é uma fraqueza, mas sim uma força que nos permite explorar, questionar e finalmente crescer através da nossa interação com a arte e também uns com os outros. Menos ansiedade, fãs, é isso que eu peço, menos ansiedade. Eu entendo a paixão, eu entendo o desejo de querer que todos compreendam e apreciem uma obra tão querida quanto você a vê, mas parte da beleza de qualquer história, especialmente uma tão rica quanto One Piece, tá na variedade de maneiras como ela pode ser interpretada, internalizada, experimentada, percebida ao longo da jornada. Imagina que ao analisar a série Game of Thrones, eu passasse o tempo todo adiantando o que já foi feito nos livros. Enfraqueceria meu discurso e invalidaria o que eu penso da perenidade do discurso, isto é, do quanto esse texto fica e o quanto ele representa para aquele momento. Em vez de correr para preencher os espaços em branco para os recém-chegados, que tal dar um pouco de espaço para que a gente explore e descubra as complexidades da obra por nós mesmos. Isso não apenas enriquece a conversa, mas também dá a todos uma oportunidade de ver aquilo que amamos sob um novo ângulo. Portanto, seja mentor, não seja guia. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, tá? Aqui na descrição tem link para pré-venda do meu livro sobre Andor. É o roteiro falado Andor. Tem venda também do livro Roteiro Falado A Casa do Dragão. Se inscreve no canal, dá o like aí, me ajuda demais. E vamos lá para mais discussões aí sobre a cultura pop, cinema, etc. como um todo. Um forte abraço em vocês e tchau.